Tinha um amigo, não tenho, graças a Deus ele ainda está vivo, mas ele entrou numa onda de comer alho. Alguém disse para ele que era bom para a saúde, mas ele levou isso muito a sério, sabe? Comia alho adoidado. E ele nem precisava dizer que ele tinha comido alho. Quando ele chegava perto, a gente percebia nitidamente que ele tinha comido alho. E era engraçado, né? Era algo que estava dentro dele, né? Porque quando você passa perfume, é alguma coisa exterior. Você está colocando algo sobre você que tem um determinado aroma, um cheiro, né? Agora, você come alho, por exemplo, e você exala um determinado aroma. É de algo que está dentro de você. Agora parece fazer parte da sua essência e você está exalando. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas, sabe, hoje. Eu não sei se já está aqui. Olha o versículo, esse é o versículo, 2 Coríntios, você pode abrir a Bíblia? Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Segunda Coríntios 2:15. Somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Você já parou para pensar? Como cristão, você é o bom perfume de Cristo, mas não é um aroma que foi aspergido assim sobre você, não é alguma coisa externa, é como o alho, só que com cheiro bom, um cheiro de Cristo, entendeu? Quando a gente participa da ceia, a gente não está participando, comendo de Cristo. Espiritualmente falando, nós não estamos introjetando Cristo, nos alimentando de Cristo. Ele, o pão vivo que desceu do céu, está fazendo parte agora da nossa existência, da nossa essência. Cristo dentro de nós, e quando Ele está dentro de nós, nós começamos a exalar este perfume de Cristo. E a gente sabe que tem gente... Tinha um personagem, deixa eu falar sobre isso primeiro. Tinha um personagem de um desenho animado, que eu não lembro qual que era o desenho animado, mas eu lembro do personagem. Era muito característico. Eu acho que o nome dele era Uruca. Uruca era o nome dele. Aí você já pode imaginar. Ele vinha, e quando ele chegava, ele já vinha com uma nuvenzinha negra, com trovões, raios e trovões. Ele chegava e os seus amigos, os seus colegas já iam se afastando dele, porque ele trazia todo tipo de aroma ruim. O clima ficava pesado com a chegada dele. Eu espero que vocês nunca tenham conhecido ninguém assim. Mas existe gente desse tipo, que chega exalando coisas ruins, um péssimo perfume, um péssimo aroma. E, por outro lado, existem pessoas que exalam um bom perfume. São pessoas radiantes, são pessoas alegres, felizes, cheias de esperança. Eles exalam coisas muito boas, muito boas. E mesmo quando a gente percebe assim, quando eles estão diante da crise, quando eles estão diante de coisas terríveis, quando eles são agredidos, muitas vezes, eles reagem de uma maneira espantosa, de uma maneira surpreendente. Eles não pagam mal com mal, eles têm uma outra atitude. São pessoas que são cativantes. Bom,
Outros olham para eles e falam assim, tem alguma coisa diferente em você. Você é diferente. E quando se tratam de pessoas cristãs, o segredo dessa diferença é Jesus, dentro delas. E a gente vai trabalhar esses temas aqui. Eu ainda estou no primeiro slide aqui, ainda não saí, deixa eu ir para o segundo aqui. Há pessoas que entram em um ambiente e espalham tensão, outras espalham paz. Há pessoas que, quando falam, ferem, outras curam. Há pessoas que contaminam o ambiente com murmuração, amargura e medo, outras trazem esperança, equilíbrio e confiança. A diferença não está apenas no que elas fazem, está no que elas são. Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6:45. A boca fala, externa aquilo que é próprio do coração, aquilo que está dentro do coração. O que há em você que o torna tão calmo e confiante? Alguém já disse isso para você? Alguém já enxergou isso em você? Tão alegre, tão feliz, parece que tão de bem com a vida, tão em paz, tão esperançoso. E às vezes é espantoso, porque eu sei que você está passando por luta, eu sei que você vive uma vida assim como eu sei que as suas circunstâncias não são tão distintas das minhas, mas por que razão você é tão diferente? Há pessoas que percebem isso na gente, antes mesmo de entenderem a razão, elas ficam curiosas. O que é que você tem de especial? A turbulência, meus irmãos, ela acaba revelando a fonte interior. O testemunho começa no que transborda de nós. Aqui na igreja é costume servir às vezes aquele chá, tem uma garrafa com uma água quente, e aí tem aqueles saquinhos de chás. E os saquinhos, eles são muito parecidos, né? Se não tiver um rótulo neles ali, eles são todos iguais, os chás, né? O que tem lá dentro, é tudo muito parecido. Mas, meu irmão e minha irmã, você coloca isso na água quente, e o que é que você vê? Começa a essência desse chá, começa a diferença, a distinção entre eles, fica muito evidente diante do calor, diante da água quente, da pressão. As tribulações da vida costumam sim revelar quem nós somos, a nossa essência. Porque quando está tudo muito bem bom e tal, as pessoas até que se parecem assim, umas com as outras, mas quando o bicho pega, quando vem a tribulação, é que se percebe mais nitidamente a diferença entre um e outro. Então, próximo slide, as pessoas percebem antes mesmo de entender. Quando você é uma pessoa cristã, quando Cristo habita em você, quando você exala o bom perfume de Cristo, elas percebem na maneira como nós reagimos sob pressão. Percebem no modo como tratamos os fracos, percebem na forma como lidamos com as críticas, percebem na serenidade em meio à crise, percebem na mansidão, quando nós poderíamos revidar e pagar com a mesma moeda, percebem na firmeza, sem arrogância, percebem na alegria que não depende de tudo favorável ao nosso redor. A presença de Cristo deixa marcas. É muito curioso esse texto da Bíblia, quando Cristo já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus, os discípulos agora estão em missão, e o capítulo 4 do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, nós lemos o seguinte: são os fariseus, são inclusive os adversários, são aqueles que perseguiam a igreja, vendo a coragem de Pedro e João, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, reconheceram que eles, Pedro e João, haviam estado com Jesus. Mas como assim?
Primeiro eles conheciam a Jesus, agora eles estão conhecendo os discípulos de Jesus e reparando a coragem, reparando a atitude, reparando o comportamento, eles perceberam nitidamente que eles haviam estado com Jesus, que eles eram de Jesus. Que coisa impressionante! Que nossos adversários, que as pessoas que não vão muito, às vezes, com a nossa cara, que não gostam da igreja, possam também ter a mesma impressão. Olhando para nós, fala assim, olha, essa turma aí, esse camarada aí, parece com Jesus. Acho que andou com Jesus. A Cristina ainda tem um sotaque carioca, ainda um pouco, né? Mas ela tinha bastante, bem mais. Ela veio para São Paulo com 16 anos de idade. E nós começamos, no começo de namoro, nós tínhamos algumas discussões infantis, porque nós éramos crianças. Criança não devia namorar, mas 16, 17 anos de idade a gente já estava namorando. E a discussão era, você está falando isso errado, não é assim que fala. E era por causa de sotaque que a gente discutia muitas vezes. Agora, com o passar do tempo, ela já vive mais tempo em São Paulo do que no Rio de Janeiro, ela tem bastante já do sotaque paulista. Se ela vai no Rio de Janeiro, o pessoal percebe a diferença. Você já não fala mais o carioquês, já fala um outro. Isso é normal por causa da convivência, não é? Eu vejo que você já adquiriu, você está falando porque você esteve lá, você esteve em São Paulo, você conviveu. A gente começa pela convivência, pela intimidade, a adquirir determinados traços e características, e até mesmo gostos. É interessante isso. E os discípulos foram reconhecidos como pessoas que haviam estado com Jesus, porque agora eles agiam como tal. Agiam como tal. Nós precisamos não apenas admirarmos a Jesus, nós precisamos conviver com Jesus, sabe? A gente precisa ouvir a sua palavra, a gente precisa ter comunhão com Ele. E com Cristo é muito mais do que mera, e já é muito importante, comunhão. É mais que isso, é Cristo em nós, a esperança da glória, é Cristo dentro de nós, é uma comunhão de espírito. E aí, parecidos com Jesus, nós vamos nos tornando dia a dia. Adquirimos uma coragem como as dos discípulos, mas é uma coragem sem arrogância, porque esse é o estilo de Jesus. É uma mansidão sem fraqueza, é uma firmeza sem dureza, é uma paz que não depende das circunstâncias. E a fonte, meus irmãos, revela a nossa natureza. Veja só, disse Tiago, pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Tiago 3,11. Alguém pode dizer assim, eu sou de Jesus, mas pode ser só da boca para fora. As atitudes podem revelar que tem alguma outra coisa, a fonte é diferente. Tem uma água amarga em vez de ser uma água doce. E Tiago está dizendo assim, de uma mesma fonte, uma fonte que tem Cristo como essência, Cristo no coração, não pode sair outro aroma, outro gosto, outro sabor, que não seja o sabor de Cristo. O que sai de nós revela o que está dentro de nós, o que está nos governando. A boca fala o que o coração está cheio, as reações revelam qual é a nossa fonte, o fruto revela que tipo de árvore nós somos.
A que raiz nós estamos ligados? Qual é a nossa essência? Uma laranjeira não vai produzir morango. Então, se nós somos cristãos, se a nossa essência é uma essência cristã, se o Espírito que está em nós é o Espírito de Deus, o natural é que o fruto seja o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é distinto do fruto da carne. Existem cristãos, segundo a própria Bíblia, que são cristãos, que foram batizados, mas que são carnais. Eles expressam frutos, eles produzem frutos, expressam aroma, sabor, que nada tem a ver com Cristo. Num certo sentido, eles estão divorciados de Cristo. Tem o rótulo de Cristo, mas não tem a essência de Cristo, o aroma de Cristo. E acabam dando mau testemunho. Veja só, por isso Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala sobre as obras da carne, os frutos da carne. Gálatas 5, 19 até 23. E ali ele vai descrevendo, em contraste com os frutos do Espírito. Então, frutos da carne, resumindo aqui, né, ira, rivalidade, ciúmes, divisões, impureza, todo tipo de carnalidade, todo tipo de coisa ruim, de coisa avessa. Já o fruto do Espírito, em contrapartida, é amor, é alegria, é paz, é mansidão, é domínio próprio. Se você está na carne, se o que governa você é a carne, o que você vai produzir são as obras da carne. Se você está no Espírito, se o que te governa é o Espírito de Deus, então o que você vai produzir é o fruto do Espírito. Transpiramos aquilo do que nos alimentamos. Voltamos ali à ideia do alho. O aroma revela o alimento. Se nos alimentamos de Cristo, começamos a exalar o bom perfume de Cristo. Medo alimentado exala o quê? Covardia, medo. Ressentimento alimentado, quando você se alimenta de ressentimento, isso vai exalar amargura. Cristo, quando você se alimenta dele, quando você internaliza Cristo, você vai exalar graça, verdade e paz. A ceia aponta para uma vida internalizada. Recebemos Cristo pela fé e Cristo nos molda por dentro. Não é um tapa na paisagem, não é dourar a pílula, é essência, meus irmãos, é que você está com Cristo dentro de você, você está reagindo diferente, você está agindo diferente, você está se comportando diferente, porque Cristo passa a habitar no seu coração, porque você comunga com Cristo. Quem come a minha carne, disse Jesus, e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Cristo não é apenas admirado de longe, Cristo é recebido, amado e obedecido. Cristo forma nossos afetos, nossas intenções e reações. Ou exalamos Adão, ou exalamos Cristo. Em 1 Coríntios 15, em Romanos capítulo 5, Paulo vai falar sobre estarmos em Adão, no nosso homem mais carnal, ou estarmos no segundo Adão, no novo Adão, Cristo, o segundo Adão. Em quem nós estamos? Com quem nós nos identificamos? Todos os seres humanos nascem em Adão, mas quando recebem a Cristo, passam a estar no novo Adão, no segundo Adão, nesse perfeito Adão, nessa perfeita varonilidade, nesse homem ou nesta pessoa perfeita. O primeiro Adão, a gente vai encontrar no primeiro Adão, é medo, é orgulho, é autodefesa, é aquela velha natureza caída, propensão para o pecado, e
para coisas ruins mesmo, para maldade. Já no último Adão, Cristo, o que nós vamos ter é vida, obediência, serviço, nova criação. Assim como diz 1 Coríntios 15, 49, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Esse é o propósito de Deus, que nós possamos ser transformados dia após dia, até que todos nós alcancemos a perfeita varonilidade, a estatura, a maturidade de varão perfeito, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o alvo, Ele é a meta, Ele é a essência, Ele é o Criador, e nós, ao nascermos, carregamos a imagem do antigo Adão. Agora, ao nascermos de novo, isso não é a conversão, não é um novo nascimento. Ao nascermos de novo, nascemos agora com o Espírito de Cristo, com o Espírito de Deus. Perguntas para examinar a fonte. Que aroma minha vida espalha? Do que tenho alimentado a minha alma? Estou tentando mudar só a aparência? Só o exterior? Ou permitindo que Deus venha a transformar a fonte, a essência do meu ser? Minha vida aponta mais para Adão ou para Cristo? E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: andemos de modo digno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual nós fomos chamados. Que transborde Cristo, meus irmãos. Que a fonte seja purificada, que o fruto revele o Espírito, que nossa presença comunique graça, verdade e paz. E que as pessoas vejam Jesus em nós, Cristo em nós, Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém e amém. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje, nesta manhã. Não se esqueçam do alho, não se esqueçam do chá, não se esqueçam de Cristo, do pão vivo que desceu do céu, e de como Ele quer transformar nossa essência, sabe? Não é dar uma garibada ali, aqueles que vão vender carro e dão uma garibada no motor, na aparência, lavam e escondem a ferrugem por debaixo, ou os problemas técnicos do motor e de outras partes do carro. É de coração, é na essência da gente. E é simples, meus irmãos, é Cristo. Comungar com Cristo, comungar com a sua palavra, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso o culto é muito importante. Esse momento não é significativo para você? Não faz diferença? A comunhão dos irmãos é importante. O convívio com outros que também exalam o bom perfume de Cristo e que vão nos ajudando a moldar nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa mentalidade. A leitura da palavra, a oração, o jejum, a santa ceia do Senhor, os sacramentos. Isso tudo vai mudando a nossa mente, o nosso coração, o nosso jeito de ser. A gente vai crescendo em fé, a gente vai crescendo em esperança, a gente vai crescendo em amor, em confiança. Cristo em nós, Cristo em nós, Ele vai crescendo em nós. E de repente a gente olha para trás e fala assim: quanta diferença! E não apenas nós passamos a notar a diferença, outros ao nosso redor começam a notar que agora nós somos pessoas da fé, da esperança, do amor, da justiça, da verdade, da confiança. E isso nos torna diferentes daqueles que estão na carne, que ainda vivem sobre o medo, vivem sobre os apetites e o descontrole, e são tomados pelo pessimismo, pela tristeza,
pelo cinismo, pela amargura, ou por um espírito de competitividade, de quer engolir o outro, quer só do egoísmo, normalmente, que toma conta. Mas aí, com a graça de Deus, com o Espírito do Senhor, a gente vai experimentar uma nova vida, e essa nova vida vai fazer muito bem a todos que estão ao nosso redor. Amém, amém. Cantemos ao Senhor, coloquemos-nos em pé e louvemos ao Senhor Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais usar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me fim, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Convido você a fechar os seus olhos e a ter um momento de oração, a falar com o teu Criador, a voltar a sua mente, seu espírito para nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, Filho de Deus,
Senhor, Criador, Salvador, és um com o Pai, a exata expressão de Deus Pai, a exata expressão. Ah, Senhor, como ansiamos sermos a exata expressão de Ti. Ajuda-nos na nossa pequenez, na nossa finitude, na nossa condição humana, a nos tornarmos mais parecidos contigo, mais parecidos com o Pai, porque esse é teu propósito, Senhor. O propósito de Deus Pai Todo-Poderoso é ter uma família repleta de filhos semelhantes ao primogênito, a Jesus Cristo. Dá-nos beber desta fonte, Senhor, essa fonte de vida eterna. E a vida eterna é esta, Senhor, que te conheçam a Ti, ó Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, como único e verdadeiro Deus, e a Teu Filho Jesus Cristo, um contigo, a quem Tu enviaste, conhecer, comungar e tornar conhecido a Jesus, não apenas através de palavras, mas de atos. Que as pessoas, assim como olharam para Pedro e João e viram que eles haviam estado contigo, e as pessoas possam olhar para nós e ver que nós também estamos contigo, temos andado contigo, temos ouvido e escutado a Tua palavra, temos o mesmo Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, transforma-nos dia após dia em pessoas melhores, em pessoas mais parecidas contigo. Abençoa a nossa caminhada, para que possamos reagir com fé, reagir com amor, reagir com justiça, reagir com paz, revelar todas essas virtudes que são frutos do Teu Espírito Santo em nossas ações, em nossas reações, em nossa caminhada aqui na terra, Senhor. Abençoa-nos e guarda-nos, livra-nos de todos os males, não nos deixes cair em tentação, Senhor. Abençoa-nos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo.